Amém. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Você já deu graças ao Senhor pelo seu dia? Hoje, você foi agraciado com um novo dia. Senhor, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de coisas nós fizemos hoje, mas em tudo, Pai, o Senhor nos deu graça. O Senhor nos trouxe aqui nesse momento único, Pai, para nós aprendermos mais sobre a Sua palavra. Espírito Santo de Deus, peço ao Senhor que venha trazer para nós discernimento, Pai, que a Sua palavra, que ela é viva, ela possa sim, Pai, entrar em nossos corações e mudar tudo aquilo que talvez tenha nos atrapalhado a viver a Sua graça, o Seu amor. Que o Senhor possa transformar nossas mentes e nos dar mais e mais oportunidade de conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém, meus queridos? Estou igual o Wesley. Pessoal, nós estamos com um desafio muito grande. E foi lançado um tema, uma pergunta: você tem certeza da sua salvação? Eu conversei com algumas pessoas e foi feita essa pergunta: se hoje fosse o seu encontro face a face com o seu Senhor, você tem certeza, convicção da sua salvação? O engraçado é que sábado nós tivemos aqui na igreja, teve um encontro com Deus Kids, e eu estava lá embaixo, lá com a equipe da cozinha, conversando com a pastora Socorro, na mesa com algumas pessoas, e eu fiz essa pergunta para ela, e ela deu a mesma resposta que eu dei há alguns anos atrás. Hoje, tem como ser amanhã, não? Tem muita coisa para resolver hoje. Então é algo que nós estamos num ambiente de graça, mas muitas vezes nós temos dúvidas, né? Gera muita dúvida no nosso coração. E hoje, pela palavra, vamos ver se nós tiramos algumas dúvidas, amém? Segundo a Bíblia, salvação é libertação do homem do pecado, da morte, e conduzido à vida em Cristo Jesus. Então, salvação é a graça de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Então, todos aqueles que creem no Senhor Jesus, de Deus. Então, a salvação é a graça do Senhor. Mas a salvação também é um ato contínuo. Por mais que ela seja instantânea, ela é progressiva. Então, vai ser toda a nossa caminhada, é uma caminhada de salvação. Nós estamos sendo moldados, né, à imagem e semelhança do nosso Senhor. Então, ela é instantânea, ela é imediata, sim. Mas ela também é progressiva. Nós estamos caminhando de graça em graça e estamos sendo moldados segundo a imagem do nosso Senhor. Amém? Você entende desse jeito? Diz que esse assunto de salvação, ele divide, né, até a igreja. Se pergunta a pessoa: você crê na salvação? É salvo para sempre, uma vez salvo, sempre salvo? Aí vira debate. Mas hoje a nossa intenção não é essa. A nossa intenção é trazer algo baseado nas Escrituras, para que, se essa dúvida existir no seu coração, que através da palavra do Senhor você não tenha dúvida, você é salvo em Cristo Jesus. Amém? Amém? Agora nós temos que permanecer salvos. Nós somos salvos. Agora nós temos que permanecer salvos. Conta a história. Aliás, nós homens, nós temos a maioria, não todos, mas a maioria dos homens tem dificuldade com o médico.
né? Então, algumas doenças, elas são simples, né? Doenças que uma gripe, um toxicólogo, né? Um mal-estar, uma frieira, são doenças que não nos preocupam, que são temporais, passageiras. Mas talvez uma doença mais grave, um câncer, né? Uma leucemia, na época da pandemia, que não tinha ainda, né, a cura, se você descobrisse que você estava com Covid, o psicológico ia lá embaixo. Talvez nem a doença causava tanto dano como a nossa mente. Ser como elas estão, com medo, né, de ser surpreendida com um boletim. Conta a história que um homem foi no mercado e, chegando no mercado, ele deparou com a morte. E levou um susto muito grande e gritou. E com o grito que ele deu, até a morte assustou, né? A morte também deu um grito bem alto e saiu correndo. E correu, foi para casa, arrumou as malas, foi para o serviço, pediu conta. O patrão perguntou: mas o que aconteceu? A morte quer me pegar e eu preciso ir embora. Mas como assim? Não, fui no mercado, ela estava lá, eu tenho que ir embora. E para onde você vai? Para o lugar mais distante que eu conseguir, nem que seja para Bagdá. Ali ele fez o acerto dele, foi embora. No outro dia o patrão dele foi ao mercado. O que ele encontra lá? A morte. Ele fala: dona Morte, por que você deu um susto tão grande no meu funcionário? Ela falou: não queria, eu que assustei. Eu encontrei ele ontem aqui e amanhã eu encontro ele lá em Bagdá. Então significa que tem coisas que, por mais que nós não queremos saber, mas estão lá. O fato de nós não sabermos não significa que elas não existem. Então nós temos um encontro inevitável com o Senhor Jesus, amém? O fato de eu não conhecer a sua palavra não significa que esse encontro não está marcado. Amém? Então tá. Se você trouxe a sua Bíblia, abre ela em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 30 a seguir. Atos 16. Então, salvação é libertação, né, do pecado, do estado de morte, para a vida em Cristo Jesus. E salvação é para todos. Se você ler lá em João 3,16, fala: porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Fala que todo aquele que nele crê, quando fala todo, é todos que nele crê, tem a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, quando fala mundo, são todas as pessoas que estão no mundo. Se elas decidirem por Cristo, estão todas salvas em Cristo Jesus. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém? Se você encontrou Atos, diz assim: depois, trazendo para fora, disse: senhores, o que devo fazer para que seja salvo? É uma pergunta, né? Senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Responderam: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos da sua casa, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões,
dos açoites, e a seguir foi batizado, e todos os seus. Muitas vezes, nós só paramos para refletir sobre alguns temas quando eles são abordados. Esse tema, certeza da salvação, como ele não é falado muito na administração nos domingos, ele é um assunto que ele não é abordado frequentemente, então nós não temos aquela iniciativa de estudar sobre isso. E quando nós passamos por alguma dificuldade, enfermidade ou algum boletim médico negativo, nós começamos a refletir mais sobre isso. Como está a minha vida? Como está a minha vida perante Cristo? E ali nós fazemos, tomamos algumas atitudes, mas se não houver algo nesse sentido, dificilmente nós vamos estudar sobre isso. Então, salvação não depende, a sua salvação depende unicamente de crer em Jesus Cristo. A salvação depende unicamente de crer em Jesus Cristo. Não está aqui no meu esboço, mas existe muitos questionamentos em nosso meio, que muitas vezes nós queremos pagar, com obras, a salvação. Quando eu falo assim, hoje, se eu salvo hoje, é porque penso que eu devo fazer algo para merecer a salvação. E nada que nós façamos, é o suficiente para nós merecermos a salvação. Se você tem uma ideia, tanto que esse assunto ele é sério, que segundo a palavra de Deus, não havia um justo sequer. Então, como havia um costume de você sacrificar um animal para a expiação do pecado, então não havia nenhum animal puro o suficiente para a expiação do pecado do homem. Não havia nenhum sacerdote puro o suficiente que conseguisse levar os pecados dos homens para ser expiados, perdoados diante de Deus. Então, segundo a palavra de Deus, o melhor anjo não era o suficiente. O que foi suficiente para pagar os nossos pecados? O próprio Deus se fazendo homem, descendo aqui para comprar, com preço de sangue, a nossa salvação, amém? Então nada que eu e você façamos não vai ser, nós não somos merecedores da salvação. Engraçado que a religião, ela fala muito sobre fé, mas a religião tenta pagar com obras algo que é impagável. A religião põe preço na salvação. A salvação é graça. Jesus Cristo, Ele é o único pelo qual nós podemos e nós alcançamos a salvação. Não existe outro nome pelo qual nós somos salvos. Somente o Senhor Jesus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 ao 5, diz assim: quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Existe só um Deus, existe somente um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Atos capítulo 4, versículo 12, fala assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. 1 João capítulo 2, existe nada que eu possa fazer para que eu venha merecer a graça de Deus. Então, graça, salvação é dado por Jesus, através da fé.
Mas o que nós temos que entender é porque quem é salvo é grato. E quem é grato, ele honra. Então, quem é salvo tem obra, mas as obras não salvam. Você consegue entender? Então, quem é salvo tem obra, porque a obra que ele faz é pela gratidão, porque ele foi alcançado, e ele entende que ele não merecia, e ele é eternamente grato ao seu Senhor. Então a obra, ela não salva, mas quem é salvo tem obra. E se você não leu, se você leu aquela passagem onde Jesus, lá em Lucas, você anota aí, eu vou só citar, Lucas 17, do versículo 11 ao 19, a Bíblia narra uma história que Jesus, passando, ele encontrou 10 leprosos, e ali ele liberou uma palavra, e quando eles foram ao caminho, seguindo a direção que Jesus tinha dado a eles, apresentar sacrifícios, segundo a lei de Moisés, né, ao sacerdote, a Bíblia conta que os 10 foram curados. E ali quando eles perceberam que foram curados, mas somente um voltou. E voltando, encontrou Jesus, Jesus fez uma pergunta: não foram 10? Onde estão os outros 9? E quando você ouve isso, Jesus liberou algo a mais depois da cura. A atitude daquele homem que voltou e reconheceu, foi grato ao Senhor. Qual foi a palavra que ele recebeu do nosso Senhor Jesus Cristo? Não somente você está curado, mas a sua fé te salvou. Existe uma fé que cura, existe uma fé que salva. Muitos perguntam, né? Aqueles milagres, nós moramos perto de Trindade, próximo a Trindade, e Trindade é uma cidade que ela é muito católica. Então, quando chega a época das festas da Igreja Católica, a gente vê que toda a cidade se mobiliza, todo o Centro-Oeste. Então recebe pessoas do Brasil todo, né? Eles começam uma procissão para a Trindade. E muitos falam: mas eles foram curados? Sim, pela fé. Existe uma fé que cura. A fé que cura, ela é comparada, vou até ler aqui, senão eu vou errar. Ela é comparada com um adestramento. Eu gosto de ver programa de calouros, né? Eu gosto de ver programa americano e vejo inglês sem legenda. Aí você entende nada, mas eu fico rindo, né? A pessoa ri, eu rio também, né? Aí eu gosto de ver quando aqueles animais adestrados fazem aquele tanto de número, e o adestrador, ele sempre está com algo na mão. E quando o cachorro realiza aquilo que eles ensaiaram, o que ele faz? Ele dá aquele algo para o cachorro. A pergunta é: aquele cachorro faz aquilo lá espontâneo ou ele faz querendo algo? A fé que cura é um adestramento. Muitas pessoas estão dentro da casa de Deus, né, com roupa de crente, com Bíblia de crente, mas só estão querendo algo do Pai. E quando recebe esse algo, né, estão satisfeitas. Mas existe uma fé que não somente cura, mas também salva. Amém? A fé que salva, ela não somente cura, mas ela leva a pessoa a entender o tamanho do milagre que foi na sua vida. Gratidão é você reconhecer quem você era, agora quem você é e aonde você vai estar na sua eternidade. Quem é grato, ele sabe de onde ele veio, ele sabe aonde ele está, mas principalmente ele sabe aonde ele vai chegar. Gratidão nos leva a crer, a ter convicção da nossa salvação. Amém?
Creia que a sua salvação, ela se consuma também na obediência à palavra de Deus. Então, como a salvação ela tem alguns processos, o primeiro é você crer. O segundo é você obedecer. Obedecer o quê? A palavra de Deus. A prova da salvação é a fé e também a obediência. Uma das últimas palavras do Senhor Jesus, antes de levar esse assunto aos céus, é algo que nós falamos muito na igreja, e nós ensinamos muito nas células e também no acompanhamento. Mateus 28, versículo 19 ao 20. A palavra do nosso Senhor Jesus Cristo: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, é um mandamento de Deus. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação. Qual é a forma, ou a certeza, ou a convicção que eu tenho que Jesus está comigo? Todos os dias. Quando eu cumpro, eu obedeço os seus mandamentos. Consegue entender? Muitas pessoas falam: cara, eu tenho Deus no coração. Nós não falamos, mas vem uma pergunta: mas você está fazendo aquilo pelo qual o seu Deus morreu e deu a vida? E Ele deixou como mandamento? Não existe relacionamento saudável se não houver um acordo. Então, não tem como eu ter um relacionamento saudável com Deus se não houver um acordo. Então, Jesus me salvou, Ele propôs algo para mim. O que Ele propôs para mim? Ir e fazer o que Ele fez comigo e com os outros. Então, a fé, ela não acaba em mim. A fé, ela conclui só na... Fala assim: por que me chamais Senhor, Senhor? Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, se vocês não fazem aquilo que eu mando? E depois eu vou citar. Tiago 1, 22 diz assim: sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Então, qual foi o desafio hoje? Qual está sendo o desafio hoje? Como eu posso ter certeza, convicção da minha... Eu tenho que crer no Senhor Jesus. Segundo, eu tenho que obedecer a sua palavra. Jesus, ele caminhando aqui, ele fez vários sinais. E um dia, ele multiplicou pão e uma multidão foi alimentada. A palavra de Deus fala que, além dessa multidão ser alimentada, sobrou alimento. E Jesus se dispersou da multidão, separou, foi orar. E ele, no final da noite, ele subiu no barco e foi para o outro lado, outra margem. A multidão procurando, não encontrou. Pegaram o barco e encontraram ele do outro lado. Ele falou: Senhor, como chegaste aqui? Jesus falou assim: vocês não me buscam por mim, vocês me buscam porque comeram o pão. Muitas pessoas buscam Jesus não pela pessoa de Jesus, mas por aquilo que Deus pode dar. E fé é totalmente o contrário. Fé não depende daquilo que nós recebemos. Fé está ligado àquilo que nós somos. Então nós cremos no Senhor Jesus, independente se as coisas vão bem ou se as coisas vão ruim. Amém? Agora vamos fazer algo didático aqui. Perguntar para você: você tem certeza da sua salvação?
Vamos começar tudo de novo. Abra sua Bíblia. Você não tem certeza da sua salvação? Cris, você tem certeza da sua salvação, Cris? Cris. Amém. A salvação, Valdir, tá lá no telão já, né? Vou abrir o meu aqui. Nós temos um acompanhamento inicial e são passos que nos levam, né, numa caminhada cristã. E o primeiro passo é a certeza da salvação. Próximo. Como Jesus provou o amor dele para com você? Você sabe? Alguém lembra? Próximo, Valdir. Ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Então Jesus provou seu amor entregando a própria vida por nós. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Efésios 5:2. E ainda em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus e cheiro suave. Consegue entender que Jesus escolheu nos amar? Mesmo nós em pecado, Ele nos amou? Próximo. Uma pergunta: existe alguém que nunca pecou, exceto Jesus? Me ajuda aí, existe, gente, pessoal? Paulo pecou? Pecou, Paulo? Não, o Paulinho não, Paulinho pecou. O Paulo lá de Atos dos Apóstolos. Paulo, você pecou? Hoje? Acabou de pecar, mentiu. Um homem que a Bíblia gastou um livro para falar dele, Enoque. Pecou? Esse livro tem um livro, né, enorme, que fala da vida de Enoque. Ele pecou? Existe alguém que nunca pecou, exceto Jesus? Próximo. Romanos 3:23 fala assim, ó: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isaías 64:6 fala: mas todos nós somos como imundo em todas as nossas justiças, como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Todos nós pecamos todos os dias. Vamos fazer outra pergunta, vocês estão interagindo muito bom comigo, está muito bom. Próximo. Pergunta para o seu irmão: qual o salário do pecado? É o que? A morte? Põe, Valdir, próximo para nós. Romanos 6:23, vamos ler junto. Porque mas o dom então nós somos salvos porque é um dom gratuito de Deus, amém? Próximo. Todo mundo vai herdar o reino de Deus? Aí, hein? Agora eu quero ver. Todos vão herdar o reino de Deus? Ah, para, gente. Quem não vai herdar o reino de Deus? O cara fala assim, ó. Eu vi um debate, o cara fala assim: por que só falam dos afeminados? Até pastor não vai herdar o reino de Deus? Próximo. 1 Coríntios 6:9-10 fala assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Os injustos não vão de herdar? Vamos ler o 10. Não erreis, nem... Não, vamos já. Não erreis, nem...
Feche seus olhos. Feche seus olhos. Fala assim: Espírito Santo, me ajuda a cumprir, a obedecer, a conhecer a sua palavra. Eu quero e eu vou, em Cristo Jesus, herdar o reino de Deus. Não porque eu mereço, porque a graça do meu Senhor me alcançou e me fez, em Cristo Jesus, justificado para a honra e glória de Deus. Amém? Então você é justificado não porque você é bom, porque a graça de Deus, através de Cristo Jesus, nos alcançou. Próximo. Ninguém será justificado ou perdoado por obedecer a qualquer lei. Para ser justificado, todos precisam ter fé em quem? Fé em quem? Será? Próximo. Gálatas 2,16, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Próximo, Valdir. Quem pode ser salvo? Fala assim: eu. Quem pode ser salvo? Próximo. Todos, né? Atos 16, 31. Eis que disseram: crê no Senhor Jesus e será salvo tu. Próximo. Precisamos arrepender dos nossos pecados para sermos salvos. Quando João Batista começou a pregar, ele pregava sobre a importância do arrependimento. Só um parágrafo aqui, vamos parar um pouquinho e falar assim: cara, arrependimento, ele é bem, né, o sentimento de arrependimento muitas vezes é confundido com remorso. Muitas vezes nós sentimos remorso e nós achamos que nós estamos arrependidos. Qual é a evidência que realmente eu arrependi? Quando eu arrependo, eu deixo e não pratico mais. O remorso não, eu choro, mas na próxima oportunidade eu pratico a mesma coisa. O arrependimento envolve alguns passos. Primeiro, reconhecer o seu pecado. Segundo, sentir tristeza pelo pecado. Terceiro, virar as costas para o pecado. Quarto, fazer restituição quando necessário. O que causa maior júbilo no céu, você sabe? Júbilo é festa, né? O que causa maior festa no céu? Próximo, Valdir. Lucas 15, 7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. Amém? Próximo. O que vai acontecer com quem não crê em Jesus? Você sabe? Voltando, eu estava conversando com a pastora Socorro no sábado, e muitas pessoas confundem que eu entendo desse jeito, né? Não significa que eu sou dono da verdade, mas o que eu entendo como juízo final e como prestação de conta com Deus. A Bíblia, ela é bem clara para mim, que fala que julgamento é para quem é filho. Para Deus fala que aqueles que não crê em Jesus Cristo já estão condenados. Então não vai haver julgamento para quem é condenado. Mas para quem é salvo, nós vamos ter uma prestação de conta com o nosso Senhor. Aí foi feita uma pergunta na mesa também. Mas tem como a pessoa ela perder a salvação? Tem como a pessoa perder a salvação? Pergunto para vocês. Tem como a pessoa perder a salvação? Como eu entendo, o meu Deus é tão bom, que a forma como eu vivi aqui, Ele não vai me obrigar a viver de outra maneira na eternidade.
Então não é Ele que me tira a salvação, é eu que não quero viver essa eternidade com Deus. E como meu Deus é amor, Ele não vai me obrigar, Ele hoje não me obriga a servi-lo, Ele não vai me obrigar a viver com Ele eternamente. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho. E as pessoas que não creem em Deus, a Bíblia fala, se elas partirem nesse estado, né, já existe um juízo. Já existe um juízo. Próximo. Você precisa confessar com a boca que Jesus é o Filho de Deus. Quem tem coragem de confessar o Filho de Deus perante os homens, ele confessará diante do Pai. Quem negar o Filho de Deus diante dos homens, o sangue para remissão, perdão dos nossos pecados, somos justificados pelo sangue de Jesus. O que nos purifica dos pecados, mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Tem mais um, Valdir? Jesus não se lembra dos nossos pecados uma vez, né, que somos perdoados. Outra pergunta que tem. Ele perdoa ou não? Sim? Mas, e se eu pecar novamente e pedir perdão? Ele perdoa novamente? Mas corre um sério risco quando eu tenho esse entendimento e eu não abro a minha mente, eu vou ficar viciado numa prática que ela não vai gerar em mim mudança de caráter, transformação. Foi o que nós falamos, né? A pastora falou que o remorso, ele tem todas as características, né? E traz muitos sintomas no nosso corpo, como se fosse um arrependimento. Mas o remorso, ele não traz mudança, né, pastora? O remorso, a gente até chora, a gente até pede perdão, né? Aí, só que no outro dia, né, a gente não pode estar de frente com a mesma tentação que... Uma vez, né, Pedro, ele fez uma pergunta para o Senhor Jesus, referente ao perdão. Ele falou: Senhor Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Senhor Jesus, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7 vezes? Na 8ª, eu posso agir com juízo com meu irmão? Qual é a vez que eu posso agir com juízo? O perdão, ele é infinito. Toda vez que eu perdoo segundo Cristo, né, eu apago da minha mente. Então amanhã, o erro vai ser o primeiro erro, porque eu já perdoei. Então, quando eu tenho um perdão de Cristo na minha vida, ele apaga, ele joga no mar do esquecimento, porque amanhã eu não vou cometer o mesmo, vai ser outro erro. Amém? Isso é perdão. Perdão é você apagar, né, da sua lista
a ofensa do outro. Se não no Evangelho, e sentado à mesa com os meus pastores, foi feita essa pergunta para mim. E eu falei, não, tem muita coisa para resolver, né? Tem umas pendências aí e tal. E nesse dia, eu fui, né, ensinado com base bíblica que perdão é algo que eu não mereço. E por isso, né, eu sou salvo em Cristo Jesus. E quando eu sou salvo em Cristo Jesus, torna mais leve a minha caminhada. Por quê? Hoje, o que nós temos hoje, muitas vezes no nosso meio? As pessoas buscam a igreja porque representa a Deus aqui na terra, porque elas estão passando por qualquer tipo de dificuldade. E que não falta é dificuldade. E dificuldade envolve relacionamento, e relacionamento envolve problemas. Então as pessoas chegam na igreja cheias de dificuldade nos seus relacionamentos. E elas querem, né, encontrar em Deus uma resposta para elas. Elas buscam na igreja uma resposta para elas. Mas a maioria das pessoas não busca, né, o dono da resposta. Elas querem a resposta. Elas querem a cura. O engraçado é que, se nós entendermos, né, a respeito da salvação, que é a graça de Deus, eu vou ser grato a Deus porque eu sou salvo em Cristo Jesus. Agora, aquilo que me incomoda na outra pessoa, né, eu vou agir com a mesma graça que Deus agiu comigo. E como Deus age conosco? É nos condenando? Não. Deus demonstra o seu amor para com os seus filhos, né, dando ou entregando a sua vida, nós mesmos em pecados. Então, qual vai ser o sinal qual é a maior evidência que eu sou salvo em Cristo Jesus? Quando eu entender a graça na minha vida. A graça leva a uma reflexão que nada que eu faça vai me tornar digno ou merecedor daquilo que Deus me deu e da promessa que Ele tem para mim na eternidade. Então, quando eu tenho esse entendimento, eu creio na salvação e agora eu sou um salvo praticante. Já viu falar salvo praticante? Existe um salvo que ele não pratica muito não. O salvo praticante é aquele que ele está tão grato ao seu Deus porque ele está salvo, ele é salvo, né? Que agora ele pratica a salvação, ele vive a salvação, ele leva o reino de Deus a todas as pessoas. Consegue entender? Aí o servir a Deus não é mais pesado, o fardo sai, porque agora eu vou de encontro àquela situação no meu casamento, não querendo justiça, mas eu sou salvo e com a graça de Deus eu quero alcançar também o meu cônjuge. Eu não imponho a ele condições. Quem é salvo não impõe condições, vive a graça de Deus, amém? Aí a gente cumpre, né, Mateus 6, que fala que se eu, né, não liberar perdão para os meus irmãos, também o meu Deus não libera perdão para mim. Mas quando eu entendo que eu sou salvo em Cristo Jesus e que eu sou perdoado de todas as coisas em Cristo Jesus, não tem nenhuma ofensa do meu irmão para comigo que eu não possa perdoar. Porque nenhuma ofensa que você sofreu ou que nós sofremos de alguém é maior do que a ofensa que nós causamos ao nosso Deus. E Ele nos perdoou. Você consegue entender? O ser salvo em Cristo Jesus é entender o tamanho da graça de Cristo em nossas vidas. Nenhuma ofensa
que alguém possa fazer a nós é maior do que a ofensa que nós fizemos, nós causamos ao nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele decidiu nos perdoar. Então, ser salvo é você entender que você é mais devedor do que você imagina. Você é mais devedor do que você imagina. E você é mais agraciado do que você possa sonhar. Porque Deus não somente te salvou, Ele também te deu o direito de viver a eternidade com Ele. Agora você tem a promessa de reinar com Cristo Jesus. Você tem a promessa de viver a eternidade com Ele. Então Deus nos tirou de uma situação de morte, nos deu a vida e nos prometeu a eternidade com Ele. Amém? Fique de pé, os salvos em Cristo Jesus. Pela fé, quando vier a dúvida no seu coração se você é salvo ou não, você vai usar a palavra de Deus. Você vai confessar a palavra de Deus. E toda vez que vem essa dúvida no coração, porque o inimigo vai trazer uma seta na sua mente, te lembrando da sua falta, daquilo que você ainda não cresceu, que você ainda não venceu. Mas traga à memória o tanto de coisas, o tanto de milagre, o tanto de bênção, da onde você estava, aonde você está e aonde você vai chegar. Você consegue entender? Talvez você não está vivendo o melhor de Deus ainda na sua vida, mas hoje é graça. Hoje é graça. E a graça de Deus chama Jesus Cristo. Feche os olhos. Existe uma realidade, queridos, de quem você é em Cristo Jesus. A semelhança de Cristo. Existe uma nova história para você, meu querido.